Shalom, shalom, shalom. Hoje nós temos o Salmo 74. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 74 trata de um lamento pela destruição do templo. O escritor parece ter escrito este salmo de lamento comunitário depois que um dos inimigos de Israel destruiu o santuário. A destruição babilônica de Jerusalém e do templo foi em 586 a.C. Pode, portanto, ser o pano de fundo deste salmo. Mas o escritor pediu ao Senhor que se lembrasse de seu povo e derrotasse seus inimigos, como ele havia feito no passado, para a sua própria glória. O templo foi violado, o templo foi violado, o símbolo-chave da vida foi perdido, as coisas em todas as partes da vida desmoronam, precisamente porque o centro não resistiu. Portanto, este salmo de protesto e tristeza não diz respeito simplesmente a uma invasão histórica e a perda de um edifício, fala sobre a violação da chave sagrada de toda a realidade, a cola que mantém o mundo unido. Evidentemente, Israel está sofrendo sob a opressão de um inimigo estrangeiro. O escritor orou para que Deus parasse de disciplinar seu povo, escolhendo seu povo escolhido, e se lembrasse de abençoar a nação que ele redimiu. A figura da ovelha enfatiza a condição desamparada e fraca do povo. A referência à redenção de Israel lembra o Êxodo 15, 13. A palavra tribo também retrata Israel como pequeno e vulnerável. Deus considerou Israel como sua própria herança. Deuteronômio 4:20. O santuário ficava no Monte Sião nos dias de Asaf. Não há registro de que algum dos inimigos de Israel tenha destruído o santuário central de Israel nos dias de Davi, ou o templo nos dias de Salomão, na extensão que este versículo implica. Talvez Asaf estivesse falando hiperbolicamente, ou seja, descrevendo a destruição em termos externos por causa do efeito. Além disso, provavelmente, esta descrição é do que aconteceu quando os babilônios destruíram o templo em 586 a.C. Isso significaria que o escritor era um Asaf, que viveu muito depois dos dias de Davi. Esse Asaf é o que viveu muito depois dos dias de Davi, pelo que se vê pela data onde aconteceu a destruição do templo. Então, esse Asaf viveu muito depois dos dias de Davi. Ou talvez Asaf represente a ordem de músicos que ele chefiava. Outra possibilidade é que este salmo seja uma profecia. Estas descrições da destruição também retratam uma devastação completa do santuário como último dos sucessivos locais de encontro de Deus. Mas o escritor lamentou o fato de que nenhum profeta poderia dar ao povo uma revelação sobre a duração do presente julgamento de Deus
sobre seu povo. Não havia sinais proféticos que indicassem isso. Então o salmista implorou a Deus para ajudar seu povo e subjugar seu inimigo. A reputação do Senhor caiu com o santuário aos olhos dos vizinhos de Israel. Os antigos orientais consideravam o templo de um Deus como reflexo de sua glória. Agora que o templo no Monte Sião havia sofrido danos, as nações teriam concluído que Jeová era incapaz de defender seu povo. Asaf lembrou os atos poderosos de Deus no passado para motivá-lo a agir por seu povo, derrotando o seu inimigo no presente. Descreve derrotando seu inimigo no presente. Os monstros marinhos referem-se aos soldados do faraó. E Leviatã era um monstro mítico que o escritor usou para descrever o Egito aqui. As criaturas do deserto são os israelitas. Lembra eventos nas peregrinações no deserto e na travessia do Jordão. Remonta a criação do cosmos com Deus. O ponto aqui é que o que Baal havia reivindicado no reino do mito, Deus havia feito no reino da história e feito por seu povo, operando salvação. O escritor também apela à ação por causa da reputação de Deus. Ele comparou Israel a uma pomba inofensiva e o inimigo a uma fera furiosa. Deus havia prometido ouvir os gentios os gritos de socorro do seu povo e o fez no passado. Agora ele estava em silêncio. Consequentemente, Asaf pediu a Deus que se lembrasse de suas promessas de aliança com Israel. A libertação levaria o povo de Deus a louvá-lo. O homem sensato levaria o povo de Deus a louvá-lo. O homem sensato é o inimigo que não considera a revelação de Deus sobre o destino daqueles que se opõem ao seu povo. Os adversários de Israel, evidentemente, zombaram de Jeová enquanto devastavam seu santuário. Este salmo é um bom exemplo de oração baseada na pessoa e nas promessas de Deus. Quando o povo de Deus sofre por seus pecados, eles podem clamar a Ele por ajuda, mas Ele pode continuar a disciplina mesmo quando eles baseiam suas petições em seu caráter e aliança. Mesmo que a gente alegar que o Senhor está aliançado com a gente, lembrar do caráter dele, a santidade dele, que ele sempre cumpre suas promessas, mesmo que a gente falar tudo para Deus, mas se nós estamos no pecado, ele pode continuar, se ele quiser, disciplinando. Pode parar a disciplina e pode continuar. Então, ninguém se exalte quando estiver pedindo as coisas a Deus e ele não fizer, porque ele é soberano e ele faz como ele quiser. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.